Boa noite aí, pessoal. Hoje é dia 29, agora são aproximadamente 29, 4, 21 e 4, né? E, menino do céu, fiquei hoje o dia todo estudando, né? Entrei num curso aí online, tá terrível. O professor mandou estudar umas bocado de coisa. Mas vamos aí às coisas de hoje, que é aquele resumão, né? Do que acontece no dia. Então vamos lá. Bem, se você não assistiu o Jornal Nacional, nem a mídia, aí vai, porque você já sabe. O que acontece na mídia todo dia? Números do coronavírus e crítica ao governo. Mas é todo dia. Aí hoje a notícia assim, a reprovação do governo aumenta. Aí você vai ver a notícia. Subiu de 40 para 42. Mas não tem diferença nenhuma. Todo mundo sabe aí que essa 30% aí sabe que é contra mesmo, né? 30% é contra, não tem jeito. Os petistas vão ser contra o tempo todo. Não tem jeito. Então esse pessoal aí é normal, tá? Agora 10% aí fica, varia, né? Mas a notícia é desse tamanho assim, ó, meia página. Aumenta a reprovação do governo. Aí você vai ler a notícia de 40 para 42, 2%. Diferença nenhuma, empate técnico. Isso aí vai ser isso aí. Gente, olha, eu tô impressionado que só tá nisso. Por quê? Porque o quê? Desde o começo do ano não tem uma notícia boa na extrema imprensa, né? E só tá isso, né? Os caras fazendo tudo para derrubar aí. E aí você vai ler o jornal, né? Aí os negócios lá. Eu duvido que ele não vai cumprir a ordem. É bom o Jair obedecendo, etc. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Eu duvido que se vier uma ordem atravessada, se o Bolsonaro vai cumprir. Eu duvido. Eu duvido. Ele vai pra briga. Pode ter certeza. Se os caras apostarem nisso, vocês vão ver que a gente vai entrar numa convulsão aí. Por quê? Porque o cara conhece a Constituição. Ele conhece. O Eduardo Bolsonaro falou que vai chamar o exército, que é o poder moderador. Ele até pode ter usado a palavra errada. Por quê? Porque na Constituição não está escrito poder moderador. Mas na Constituição está escrito: quando um poder invade o outro, é o Exército Brasileiro que entra para que as instituições e os poderes funcionem absolutamente separados e em harmonia. O que menos tem é harmonia, né? Mas tudo bem. Mas o Eduardo Bolsonaro pode até ter usado um termo aí, porque eu fico impressionado com a imprensa brasileira. Eles pegam uma entrevista assim, um papo, e eles querem que a pessoa conversando ali ao vivo tenha a palavra de modo científico. Então, quando o cara usa uma palavrinha assim que sai fora, nossa senhora. Aí, e olha, um jornalista do quilate do José Paulo de Andrade não deveria fazer isso. E eu escutei a Band e hoje foi ele que fez isso, né? Pegou e fez um auê com a palavra do Eduardo Bolsonaro falando que era um governo moderador, ou que o exército é um poder moderador. Obviamente, ele falou isso aí não com caráter científico, né? Mas com aquela ideia de que está na Constituição. Quando um poder invade o outro, sai da sua competência e quer fazer o papel do outro, que é o que o Supremo vem fazendo há muito tempo, e ninguém falava nada, só nesse governo começou a falar. Mas por que isso? Porque o STF sempre fez decisões e intrometeu na área legislativa pelas pautas progressistas, né? Eu não sei quantos caras progressistas tem lá, mas ninguém questionou. E a decisão monocrática. Então, um cara só vai lá, dá uma canetada e vira regra para todo mundo. Repetindo, uma pessoa que não foi eleita, foi indicado politicamente. Isso tem que entrar na pauta do brasileiro em pensar em mudar esse tipo de coisa. Supremo Tribunal Federal.
ele tem que cuidar das coisas da Constituição. Ele não tem que ficar aí fazendo outra coisa, a não ser cuidar de coisa constitucional. Alguém tem que falar. E outra, se é ligado à justiça, ali tem que ser no mínimo. Tudo bem, que coloque lá o quinto constitucional, coloque um procurador, já tem o procurador, né? Pode ser procurador, mas tem que ter no mínimo 8 juízes, né? E vou lhe falar mais, tem que parar com esse negócio de poder judiciário, é só a justiça. Negativo. Poder judiciário no Brasil tem que ser representado no mínimo pela procuradoria e pela justiça, assim como é o legislativo, Câmara e Senado. E vou falar mais, tem que ter cara eleito, não tem jeito. Se o poder emana do povo, se é um poder, tem que ser eleito, ok? Senão o exército também é um poder. E o Eduardo Bolsonaro está certo. Mas na Constituição está bem claro, é o exército que entra para arrumar o barraco quando um poder invade no outro, né? E todo mundo está vendo que 2 juízes do Supremo Tribunal Federal estão exagerando na dose, né? Aquele lá do Saulo, né? O que o Saulo Ramos falou que ele é uma palavrinha feia aí, né? E o outro aí que dizem que foi advogado de um pessoal que também é esquisito, né? Então, tudo bem. Pô, tem nego rasgando o livro do cara. Cara, o impressionante, sabe o que é? Tem aí um vídeo do próprio ministro Alexandre de Moraes falando, olha, quem não quer receber crítica, que não entre no serviço público, que não seja figura pública. Ele mesmo faz isso. Aí depois ele abre um inquérito para investigar quem está falando mal de ministro supremo. E teve uma menina tal de Sarah Winter, minha nossa senhora, hein? Ela foi para frente ali do Supremo, mas ela falou uns palavrão, falou o nome do ministro. E o que vão fazer com ela? Vão prender a menina? Por quê? Ela ofendeu? Duvido que vão prender ela, duvido que vai ter uma voz de prisão para aquela menina, eu duvido que aquela menina vai ser presa. E aí os caras ficam humilhados. Brigar com bêbado não tem jeito. Você vai brigar com o bêbado, você pode bater nele, mas que você vai ficar manchado, vai. Porque bater em bêbado é a pior coisa do mundo. Opa, caiu aqui, caiu. Opa, acabou. Isso, vamos ficar aí. Calma. E aí a outra notícia da imprensa, né? Que 1/3 dos que pediram auxílio não recebeu auxílio. Também saiu assim, grandona. Como se o governo não pagasse aí 30%. Gente do céu, sabe quantos caras pediram auxílio? 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas pediram. Dos 100 milhões que pediram, no mínimo, esse 1/3 aí é aqueles migué de, né, pedir sem ter a prerrogativa de ganhar. Pediram porque o brasileiro é assim, quer se dar bem, né? O povo é meio corrupto, aí depois reclama do político ser corrupto. O cara quer se corromper por R$600 e depois reclama do político que rouba 1 milhão. É a mesma coisa, hein? Quer dizer, a proporção é diferente, mas a ação é a mesma, né? E aí, nossa, e qual é a outra notícia que saiu? Mas eu não sei como é que eles conseguem colocar notícia grande para essas idiotices. Teve um cara que falou que se a gente parar por mais 2 semanas ou 2 meses, agora esqueci, vai evitar 125 mil mortes. Gente do céu, da onde o cara tira um negócio desse? Qual o modelo científico que ele partiu? Ele tem que apresentar qual o modelo científico, qual a planilha, qual o estudo que ele chegou para... vai salvar 125 mil vidas. Para que essa notícia? Para depois dizer que os governadores salvaram 125 mil vidas? Gente do céu! Vocês estão vendo agora aí, os caras aqui em São Paulo, tá todo mundo perdido. Quando não precisou, aí mandou todo mundo ir para casa. Agora que tá no pico, vão liberar o pessoal. Dá para entender um negócio desse?
colocou todo mundo quase que eu não precisava para dizer que estava tomando para, olha, eu estou cuidando da população, não sei o que, para criar o pânico, criou o pânico. Por que não fez isso no carnaval, né? No carnaval, não, pode ir para rua. Tá lá seu Dr. David Wip, Dr. Drauzio Varela. Antes do carnaval, é uma gripezinha. O presidente embarcou nessa, se estrepou. Mas quem falou em gripezinha foi o senhor Drauzio Varela, David Wip, falando que não, isso é normal. Pode brincar à vontade o carnaval. 15 milhões de pessoas aqui no Carnaval de São Paulo. Tá aí o resultado. Aí, não, agora fica em casa. Aí depois, nós estamos em casa 70 dias, gente. 70 dias já em casa, né? Aí agora vão soltar. Agora que tá no pico, vão abrir um pouquinho ali, etc. Tal. Se Deus quiser, nós temos que pedir a Deus para realmente abaixar. Vamos pedir a Deus. Por quê? Porque... Não. Para achatar a curva, pô, até 70 dias não tem... Cadê os hospitais? Cadê os negócios? Cadê o dinheiro que o governo deu para preparar o ambiente para os locais, as UTIs estarem prontas para não ter o colapso? Até agora não teve colapso da saúde, graças a Deus. Está morrendo porque tem que morrer. Não tem jeito. Não tem remédio para pneumonia? Tem. E nego morre de pneumonia. Por que morre? Porque não tem jeito, vai morrer. Covid. Morreu não é por falta de leito ainda. É porque realmente a doença é desgraçada, viu? E a OAB, hein? Não, eu não vou nem falar da OAB porque dá nojo. Dá nojo porque a OAB é aquela que pediu para não ter... não ser divulgado o negócio do Glenn, do Adélio, e a mesma OAB que pede para ser liberado como é que é? O negócio do presidente, o telefone da Carla Zambelli e tal. É o mesmo pessoal do tititi, do mimimi, do cococó, né? E aí complica, né? Uma baita de uma instituição. E o pior tudo é que tá rachando os advogados. Por quê? Porque, olha, o advogado ele tem que primar pelo direito. Mas esses caras estão fazendo política com isso aí, né? Agora, por falar em, mais uma vez, a Justiça. A Justiça tomou duas decisões. A Justiça, assim, essa daí eu vi por alto, eu não li a matéria, né? Mas só do título da chamada já percebe censura, né? Justiça manda apagar trechos sobre Zumbi dos Palmares. Como assim? Então quer dizer que você vai lá e conta a história do cara, que a história do Zumbi dos Palmares tem um lado, era um revolucionário, mas tem um lado que ele também fazia coisa esquisita. Vamos apagar coisa esquisita e só deixar as coisas bonitinhas? Mas aí é censura. Então qualquer dia desses eles vão proibir trechos da Bíblia. Não, esse trecho aí, proibido. Já pensou o absurdo que vai ser? Porque se está mandando apagar trecho de um órgão do governo, aí fica complicado, né? Fica complicado esse negócio, hein? E a extrema imprensa continua assim. Olha, jornal francês critica... Gente do céu, que moral tem a França para falar? Eu vou lhe falar uma coisa. É aquela síndrome de vira-lata que o brasileiro tem, mas ele não sabe por que tem. Pois agora eu falo para você, por que você tem síndrome de vira-lata? Por causa da extrema imprensa. A extrema imprensa vai dizer, o que a França tem melhor do que a gente? Fora a história, né? História é outra coisa. Mas o que hoje em dia a França é melhor que a gente? Se ela não tivesse lá as colônias, se é que não já está falida. O que a França... o jornal francês criticou... Que se dane o jornal francês, que se dane o jornalista que está criticando o Brasil. Quem é esse infeliz para criticar alguém do Brasil? E um jornal daqui. Agora você tem que entender que talvez esteja mancomunada, né? Vai ver que é a mesma... quem patrocina é a mesma coisa. Então você tem que entender isso. Porque antigamente, é a França, vinho francês, queijo francês.
Que se dane o vinho francês, que se dane o queijo francês, entendeu? Eu gosto de vinho, mas não vai mais entrar vinho francês na minha casa. Só se a Wine mandar para mim. Se a Wine mandar, aí eu não posso mandar devolver. Mas eu comprar vinho francês, mas nunca na minha vida. Mas nunca. Eu vou pegar lá o rótulo francês. Não compro. Pau, vai ficar aí. Entendeu? Por quê? Porque esse pessoal, Macron vai cuidar de outras coisas. Deixa o Brasil em paz, meu filho. Imprensa francesa vai cuidar do problema de vocês, dos colete amarelo. Vai cuidar da seleção de vocês, do campeonato francês, do Olympique de Marseille. Vai cuidar dessas coisas aí. Mas deixa nós em paz. Por quê? Porque vocês são chato pra caraco, entendeu? Já são metidos e não tem nada para ser metido. Acabou isso aí, entendeu? Acabou. É só olhar aí a França. Tá bem esculachada. 10.000 vezes o Brasil, entendeu? Ai, Torre Eiffel. Cara, aqui no Brasil tem 10 coisas mais interessantes que a Torre Eiffel. Tu vai lá para ver o quê? Um monte de ferro. Pá! Lógico que tem uma coisa histórica, mas tu vai lá ver um monte de ferro. Ah, vai pro inferno você. Olha, só no Brasil aqui tem 10.000, tem no mínimo 20 coisas melhor que a Torre Eiffel, entendeu? Não dá para comparar o Cristo Redentor com a Torre Eiffel, entendeu? Não dá para comparar, não dá para comparar porque a Catarata do Iguaçu é natureza, né? Mas tem 10 coisas melhor que aqui no Brasil. O que seja de natureza? Não é a mesma qualidade, né? Porque a Torre Eiffel é um monte de ferro lá, que um foi montando em cima do outro, e as Cataratas do Iguaçu é obra da natureza, mas é ponto turístico. Então, entre ponto turístico, nós temos 20 mais do que a Torre Eiffel, entendeu? Fora a Torre Eiffel, Arco do Triunfo, tu vai lá ver o quê? Um monte de concreto, um arco lá. Vai se catar, eu venho aqui em Santos, tá cheio de lugar aqui bonito assim, aqui no Coliseu, tá cheio de coisa, cheio de arco. Eu vou lá na França para ver isso, mas não vou mesmo. Não vou mesmo. Volto 10 vezes para Itália, mas não vou na França. Tá legal? E não compro mais vinho francês também. Tá legal? Para eles pararem de encher o saco. Tá legal? Bem, já deu 17 minutos. Um beijo para vocês aí e amanhã tem mais.